Olá, o meu nome é Rogério Paulo, bem-vindo ao curso online de Pedras e Cristais. Bem-vindo ao meu mundo dos minerais. Espero que esta relação seja uma relação duradoura e proveitosa. Espero que tudo aquilo que eu possa ensinar neste curso, da minha experiência, possa de alguma forma ser o início, o trampolim para a sua grande experiência com as pedras e os cristais. Hoje é a primeira aula e vamos falar hoje de histórias e lendas de cristais, o que são os cristais, alguns cuidados a ter com os cristais. A maioria das pessoas olha para as pedras e cristais como matéria inativa e sem vida. Ouvimos muitas expressões relacionadas com esta crença. Tem um coração de pedra, como se fosse uma pessoa insensível, sem sentimentos. Também eu não tinha a sensibilidade nem o conhecimento de que as pedras e cristais são seres vivos, com reação ao meio ambiente. Em 2005, conheci um ser maravilhoso, xamã, de nome António Duncan, brasileiro, de traços fisionómicos indígenas e que me facilitou uma viagem multidimensional que mudou a minha vida, que me despertou a comunicação com estes seres de luz que são os cristais. Sim, as pedras e os cristais são seres vivos. Nascem, crescem e morrem. Ser cuidador de cristais é o mesmo que ser um cuidador de seres vegetais ou animais. É necessário gostar, sentir afeto, estima, respeitar os princípios da vida, interagir, dar amor a uma pedra, como se dá amor a uma planta, a um animal ou uma pessoa. Relacione-se com os cristais com respeito e gratidão. Ouça-os, sinta-os com o coração, mas não se esqueça que você é a parte mais importante em qualquer relação. O universo dos minerais é muito vasto. Todos os anos são registadas novas descobertas mineralógicas e são conhecidos atualmente cerca de 5.000 minerais diferentes em todo o mundo. Existem vários grupos de minerais e cada pedra ou cristal tem uma personalidade própria. Como nós, humanos, todos somos iguais, mas com personalidades singulares. Os minerais são parte integrante da formação do planeta, por isso é uma das vibrações mais antigas do planeta. A sua influência encontra-se no equilíbrio da vida na Terra, nos 4 elementos. Os cristais estão relacionados com os segredos do universo e, através deles, temos acesso a esse conhecimento. Eles são arquivos criados pelo todo para a evolução, proteção e equilíbrio da vida no planeta. Podemos encontrar em determinados cristais características físicas e energéticas que nos conduzem, facilitam ao acesso a dimensões paralelas, na transmissão e na canalização de formas de pensamento e de conhecimento. As pedras e cristais são relatadas desde há muitos milhares de anos em documentos históricos, como por exemplo a Bíblia. Os povos mais antigos utilizavam os minerais como método de cura e de comunicação com os deuses ou antepassados. No Antigo Egito,
usavam o pó de lazurite, moída, na pintura dos olhos para melhorar e curar problemas de visão. As lendas mais antigas que se conhecem transportam-nos até às míticas Atlântida e Lemúria. Em manuscritos pode ler-se o relato sobre as vivências desses povos. Esta foi a civilização Atlanta que foi descrita por Platão. Mais uma vez tudo se repetiu. Os que ficaram recomeçaram tudo novamente, recriando as cidades que haviam sido destruídas, mas inicialmente tentando não cometer os mesmos erros da florescente civilização passada. Eles unificaram a ciência com o desenvolvimento espiritual, a fim de haver um melhor controlo sobre o desenvolvimento social. Começaram a trabalhar com as forças da natureza, tinham conhecimento das hoje chamadas linhas de Hartmann e linhas-lei, que cruzam toda a Terra, algo que posteriormente veio a ser muito utilizado pelos celtas que construíram os menires e outras edificações em pedra. Vale salientar que eles acabaram por possuir um alto conhecimento sobre a ciência dos cristais, que usavam para múltiplos fins, mas basicamente como grandes potencializadores energéticos e fonte de registro de informações, devido à grande potência que o cristal tem de gravar as coisas. Diz-se que todos os que trabalham com cristais são seres que viveram na Atlântida, que esta é mais uma oportunidade de aprender a respeitar e a viver em equilíbrio com o poder dos cristais. Mas por que é que me sinto atraído especialmente por este cristal? O que é natural em nós é estarmos em equilíbrio, em saúde e em felicidade. O nosso sistema energético é um composto de variadas vibrações que estão em constante movimento, respondendo ao meio ambiente, aos nossos pensamentos e emoções, a fim de manter em equilíbrio os nossos corpos energéticos. Tal como as grávidas têm desejo de determinados alimentos, pelo seu metabolismo necessitar de determinadas vitaminas, proteínas, aminoácidos, etc., é o seu corpo, as suas células, todo o seu ser, que transmite para o cérebro a necessidade da ingestão. Assim, também, a atração por determinadas cores, aromas e mesmo pedras e cristais resulta da necessidade daquela vibração para o reequilíbrio, o bem-estar natural. É algo irracional, é natural, inato em cada um de nós. Uns são mais sensíveis e sensitivos que os outros, mas toda a natureza viva assim funciona. Por isso, talvez seja útil saber o significado energético das pedras e cristais. Depois da atração, do impulso pela posse, pode entender que nesse momento está a precisar de reforçar essa vibração em si mesmo. Por isso, o facto de andar com esse mineral vai facilitar estar em equilíbrio. A escolha de pedras e cristais deve ser por atração. Só depois consulte o dicionário das características energéticas para entender porque ela o atraiu. Somos atraídos pela vibração que nos ajuda a estar em equilíbrio. Para usar energeticamente as pedras e os cristais, devem ser rolados ou em bruto. Nas lapidadas, só as de forma arredondadas servem, pois a energia da forma é neutra. Nas lapidadas com ângulos, temos a energia da forma a influenciar e sobrepor-se à energia da matéria. Não podemos calcular qual a vibração que contém, para além de poder estar com uma vibração dissonante e nos poder influenciar negativamente. Outro dos fatores que tem de ter em consideração
é a falsificação ou coloração artificiais. Se tem prática na utilização do pêndulo, poderá eventualmente utilizá-lo para ver se lhe será útil aquele cristal. Por vezes, ao fazer resistência a determinada vibração, ou porque o cristal necessita de ser limpo, ele cai e por vezes parte-se. Se isso acontecer, é preferível que deite o cristal para o mar ou para a terra, numa planta, e não o use mais. Olhe para uma pedra e veja um ser vivo. Nasceu, cresceu e viveu em ambiente natural, na Terra, em contacto com a vibração da Mãe Terra. Na perfeição da natureza, a sua vida é em perfeito equilíbrio e saúde. Depois foi colhido, retirado do seu habitat natural, metido em caixas ou bidões, separado do seu ambiente energético. Agora é exposto a vibrações externas novas, intenções comerciais, disputas, manipulações de forma física e colorações artificiais. Muitos minerais já não têm a vibração natural e estão irrecuperáveis. Estão irremediavelmente em desequilíbrio, desarmonizados e até mesmo mortos, despersonalizados. A sua criação pelo todo tem uma finalidade. As suas
formações naturais e moleculares, a sua constituição química, dão-lhe a dureza, a cor e a forma física do seu corpo. Concedem-lhe um estado de perfeito equilíbrio natural, uma personalidade divina. Você precisa de ter essa consciência para cuidar do seu cristal. Não despreze as suas pedras e cristais. Não as abandone no fundo de uma gaveta, caixa ou bolsa. Elas precisam da sua energia de afeto, estima. Elas alimentam-se e reequilibram pelo seu amor, carinho e respeito. Essa união consigo faz com que o ciclo da vida delas faça sentido. Elas foram criadas durante centenas e milhares de anos para chegarem até si, para o ajudarem a evoluir e a estar feliz. Seja grato ao todo e às pedras e cristais por estarem na sua vida. Crie um espaço próprio para elas. No geral, elas gostam de muita luz do dia, salvo alguns minerais que você tem de proteger da luz direta da luz solar. Perdem características, mas para essas farei referência no dicionário. Coloque-as numa prateleira ou em separadores de madeira que possam ter tampa de vidro. Não as cole com adesivos corrosivos. Pode utilizar silicone a quente ou plasticina não tóxica, pois você consegue remover com alguma facilidade. As conjugações com elementos naturais, troncos, cortiça, taças com areia de rio, terra ou até mesmo pedrinhas do rio, fazem decorações e ambientes saudáveis para os minerais. Transporte consigo no bolso ou em saquinho de algodão ou linho. Regularmente limpe e energize as suas pedras e cristais. Olá, bem-vindos à segunda aula, a aula 2 do nível básico do curso online Pedras e Cristais. E ontem, na primeira aula, estivemos a ver o percurso que estes seres maravilhosos fazem desde a sua extração até a chegarem às nossas mãos. Pelos muitos workshops e cursos sobre pedras e cristais que tenho feito, constato que existem muitas dúvidas quanto a esta matéria. Quando compramos ou nos oferecem uma pedra ou um cristal, a primeira coisa a fazer é a limpeza energética. Limpar significa retirar da pedra ou do cristal qualquer tipo de energia intrusa que ponha em causa a vibração natural do cristal. A forma mais conhecida é a limpeza com água e sal ou água do mar, mas é necessário ter alguma atenção quanto aos minerais expostos ao sal, pois pode corroer ou alterar a composição química de alguns minerais. Isto significa alterar a vibração natural do cristal, da pedra. Por isso é necessário ter algum conhecimento relativamente aos métodos que podemos utilizar para cuidar destes seres maravilhosos. Vamos ver. Só os minerais transparentes
com uma dureza igual ou superior a 7 na escala de Mohs não são afetados pelo sal. Num recipiente de vidro, coloque 1 litro de água para uma mão cheia de sal. Coloque os cristais na água e sal, de modo a ficarem submersos, e deixe por 2 ou 3 dias em repouso. Depois deite essa água fora e passe os cristais por água corrente e deixe secar naturalmente. A água da chuva é purificada e é uma excelente forma de purificar os seus minerais. Se mora numa cidade onde o ar apresenta alguma poluição, é necessário que não exponha os seus cristais aos primeiros 15 minutos de chuva, pois essa água poderá estar um pouco poluída. Está a limpar o ar poluído. Depois dos primeiros minutos de chuva, quando o ar está mais leve e purificado, coloque então os seus cristais à chuva corrente. Podem ficar o tempo que quiser, embora seja conveniente ficarem no mínimo por 30 minutos. Depois, deixe-os secar naturalmente. Certifique-se que a água da nascente não está contaminada, que é potável. Coloque os seus cristais num saco de rede fina e deixe-os mergulhados em água corrente por 15 minutos. Depois, deixe-os secar naturalmente. Se não tem acesso a uma nascente, pode usar o mesmo processo em casa, deixando os cristais debaixo de uma torneira de água fria corrente. Utilize um incenso natural, sem químicos artificiais. Podem ser ervas como a ruda, rosmaninho, alecrim, etc. Também pode utilizar tabaco desde que seja puro e natural. Faça a queimada ao ar livre ou perto de uma janela para que você não fique a inalar esse fumo. Envolva a totalidade do cristal no fumo e faça-o com a intenção de o fumo levar toda e qualquer energia intrusa que possa estar no cristal. Os cristais foram formados em total equilíbrio na Mãe Terra. Ao colocar os seus cristais sobre a Terra, naturalmente eles vão reequilibrar e purificar as suas energias. O processo pode ser feito num vaso de flores ou num jardim e pode demorar vários dias ou semanas. Não é necessário cobrir os cristais com terra. Depois, passe-os por água corrente e deixe secar naturalmente. Coloque as pedras em cima do aglomerado de pontas de cristal de quartzo. Este processo dura entre 3 a 4 horas. Pode sempre fazê-lo à noite e de manhã estará certamente concluído o processo. Para quem é reikiano, este processo de limpeza não é desconhecido. A energia Reiki tudo equilibra. Não esquecer nunca a intenção clara.
Este é o método mais prático para todo o tipo de pedras e cristais, independentemente da dureza do mineral. A selenite é um mineral macio, solúvel. Não a deve deixar mergulhada em água. Tem uma energia equilibradora e purificadora. A selenite não necessita de ser limpa energeticamente. Coloque as pedras em contacto direto com a selenite ou em frente dos seus filamentos, se esta for fibrosa. Se forem muitas as pedras a limpar, coloque uma ponta de cristal de quartzo virada para as pedras e a selenite atrás do cristal, na base. Este método garante uma maior projeção e abertura da energia da selenite. Se a selenite for fibrosa, opaca, o processo de limpeza demora cerca de 1 hora. Se for cristal de selenite, transparente, por ser mais elevada a sua vibração, este processo de limpeza acontece em apenas 1 minuto. Existem gráficos radiónicos com a vibração específica que pode utilizar para a limpeza e energização de pedras e cristais. Procure na especialidade o acesso e a aquisição de gráficos fiáveis. Agora que as suas pedras e cristais estão limpas, pode proceder à energização, ou seja, intensificação da energia do mineral. Energizar não é a mesma coisa que limpar. A energizar é potencializar a vibração natural do mineral, do cristal. A energia do Sol é uma energia yang, uma energia masculina, energia física de ação. A energia da Lua é uma energia yin, é uma energia feminina, energia espiritual, intuição, interiorização, energia suavizante, de acolhimento, maternal. Por estas razões, tem de escolher o tipo de energia que vai utilizar e selecionar as suas pedras e cristais, pois existem pedras e cristais cuja energia pode ser anulada com uma energização errada. Para lhe dar um exemplo, a pedra da Lua, naturalmente, a pedra da Lua será energizada com a vibração da Lua, assim como a pedra do Sol. Será também utilizada a energia, a vibração do Sol. Existe um outro tipo de energização, a energia das tempestades, uma energia eletromagnética. Mas isso vou falar agora a seguir, ao visualizar os vários tipos de energização. Veja bem. Energizar é potencializar a vibração primária e natural do cristal. A energia do Sol é uma energia yang, masculina, energia física, de ação. A energia da Lua é uma energia yin, vibração feminina, espiritual, intuição, interiorização, energia suavizante, de acolhimento, maternal. Por estas razões, tem de escolher o tipo de energia que vai utilizar e selecionar as pedras e cristais, pois existem pedras e cristais cuja energia pode ser anulada com uma energização errada. Coloque as suas pedras e cristais numa superfície branca, ao sol da manhã até ao meio-dia.
Esta energia é física, crescente, saudável e jovem. Coloque as suas pedras e cristais numa superfície branca de modo a apanhar o luar da lua crescente ou lua cheia. Para uma energização equilibrada com energia Yin e Yang, depois de apanhar o luar, deixe que apanhe o sol dessa manhã, só até ao meio-dia. As drusas ou aglomerados de cristal de quartzo, para além de limpar, também potencializam a energia das pedras. Para tal, quando colocar as suas pedras em cima de uma drusa, coloque a intenção clara de limpar e energizar, ou energizar, se for para potencializar apenas a programação. A energização com a selenite é uma das mais equilibradas, mas sob o seu comando. Ela limpa e energiza. Se ao colocar as suas pedras na selenite, puser a intenção de energizar, apenas energizar, ela só irá potencializar a energia da pedra. Este processo utiliza-se na energização de cristais programados. Algumas pedras têm uma energia particular, onde o Sol e a Lua não atuam na evidência da sua energia padrão. A energia das tempestades, relâmpagos, atua recarregando pedras cuja natureza é eletromagnética. Basta colocar as suas pedras junto de uma janela, recebendo a claridade dos relâmpagos. Todas as pedras estriadas, com estrias, são naturalmente de energia eletromagnética. Por exemplo, todas as turmalinas, o topázio dourado, topázio imperial, e a selenite fibrosa. Ter em atenção, no caso da magnetite, pela sua capacidade de atração, não a deve usar consigo nos dias de tempestade, pela possível captação de uma descarga eletromagnética. Podemos utilizar as pedras e os cristais nas mais diversas situações, tanto em nós, seres humanos, como também nos animais e nas plantas. Eles têm uma influência fantástica, maravilhosa na nossa vida e diariamente podemos fazer-nos acompanhar por estes seres maravilhosos de luz. Vamos ver o que eu tenho hoje para si. Sabendo as características energéticas das pedras e cristais, podemos assim usá-las nas mais variadas situações. Na influência energética individual, numa pessoa, animal ou planta, bem como também
influenciando a vibração de um espaço ou de um grupo de pessoas, de animais, etc. É importante em qualquer das situações a intenção clara no seu uso. Antes de mais, tenho de evidenciar o cristal de quartzo pela importância energética que tem nas mais diversas utilizações. Se quer começar a desenvolver a sua sensibilidade e sensitividade aos cristais, aconselho a começar por conviver e a relacionar-se com o cristal de quartzo. Deixe-me fazer as apresentações. O quartzo tem como composição química o óxido de silício. É o grupo mais popular de minerais no planeta e também o que aparece em maior quantidade. Em todo o planeta encontram-se grandes camadas de formações de quartzo. Dentro do grupo de quartzo encontramos as ágatas, calcedónias, ametista, citrino, olho de tigre, olho de falcão, olho de boi, jaspes, crisoprásio e muitos outros. Vamos dividir o quartzo em rocha e cristal. A rocha é a formação base de um cristal, de transparência geralmente opaca. Cristal é a mais pura forma química e vibracional de um mineral, seja qual for o grupo a que pertence. Ainda podemos classificar a qualidade de um cristal em gema, quando este se apresenta limpo de impurezas ou de fraturas internas. Numa gema, a refração da luz atinge o seu esplendor máximo. O sistema de construção molecular do quartzo é hexagonal, formado por triângulos. Trigonal. Considera-se a construção molecular mais perfeita conhecida até hoje. Descobriu-se que a construção das pirâmides se baseia na estrutura molecular do quartzo, e este sistema se encontra na maioria das formações naturais do universo. O quartzo transparente é chamado habitualmente por quartzo hialino e o opaco por quartzo rocha ou leitoso. O significado energético do quartzo é harmonização. Mesmo o quartzo leitoso, que embora de vibração mais baixa, pois não faz refração visual da luz, tem uma função ótima nas plantas e árvores de fruto como equilibrador e energizador. Quanto mais cristalino, mais forte e mais puro. O quartzo transparente tem o significado energético de a verdade. O cristal de quartzo reúne todas as características energéticas primárias dos outros minerais. Gera energia. Transmite energia. Recepciona energia. Acumula energia. E transforma a energia. É na base do cristal, na zona mais opaca, na rocha, que se gera a maior energia natural do quartzo. É também pela base que é captada a energia externa.
Ao longo do corpo, a energia movimenta-se em espiral, desde a base até ao bico, formando um centro energético. A energia é projetada tipo funil pelo bico. Ter cuidado para não partir o bico, pois vai interferir com a projeção da energia. Esta característica do cristal de quartzo foi usada pela tecnologia e deu acesso a desenvolver aparelhos e equipamentos elétricos e eletrónicos que conhecemos e usamos diariamente. Por esta razão, chamamos ao cristal de quartzo clínico geral ou médico de família. Ele substitui energeticamente a vibração de outras pedras e cristais através de programação energética feita por intenção ou por mandala. A uma ponta de cristal de quartzo dá-se o nome de gerador. A um aglomerado de geradores de quartzo, partilhando a mesma base de crescimento, dá-se o nome de drusa. Uma ponta de cristal de quartzo trabalha o indivíduo, enquanto uma drusa trabalha o coletivo ou ambientes. Embora todos os cristais de quartzo tenham um corpo de 6 faces, hexagonal, onde todos os ângulos são iguais entre si, encontramos características físicas que determinam a especificidade desse cristal. Esse estudo é abordado num módulo mais avançado, pela raridade e especificidade das características energéticas a que chamamos de cristais mestre. Tenho de fazer aqui uma nota importante. Todas estas indicações energéticas são unicamente válidas para cristais naturais e não para cristais lapidados. Vale a pena referir que qualquer alteração feita pela mão do homem ao formato natural de um cristal destrói irremediavelmente a informação contida nesse ser. Uma das formas de escolher a sua ponta de cristal de quartzo é observar, e se o seu corpo está perfeito demais, aí desconfie. Quando manipulados, as linhas de uma imagem espelhada na face de um cristal apresentam-se muitas vezes curvas, assim como as arestas, enquanto numa face não manipulada, as linhas e as arestas são direitas. Num cristal natural, a energia da forma está em equilíbrio com a da matéria. Quando alteradas as formas, os ângulos, a energia da forma sobrepõe-se à da matéria. Vejamos o caso de uma pirâmide. A energia da pirâmide é a energia dos ângulos, da forma, e não a da matéria de que ela é construída. Porém, na grande maioria, as pirâmides encontradas à venda são feitas sem serem considerados os ângulos específicos que criam a vibração original, natural, das poderosas pirâmides. Relembro que elas foram construídas segundo a construção molecular do quartzo, onde encontramos um triângulo com todos os lados iguais. As originais pirâmides têm 5 faces e raras são as pirâmides no mercado que apresentam esse rigor. Então, conclui-se que essa energia não pode ser a das pirâmides. Que vibração então essa peça tem? Esse é o problema para se poderem usar com fins terapêuticos.
cristais lapidados ou cuja forma foi alterada. Aconselho, mesmo para uso como adorno, a ter algum cuidado. A vibração dessa peça pode estar dissonante e influenciar negativamente quem a usa. Existem histórias de anéis de rubi considerados amaldiçoados. Quem os possui e usa acaba por sofrer desgraças, doenças, desastres, falências. Esta influência na pessoa não tem a ver com o rubi, mas sim com os ângulos da lapidação que dá a forma à pedra. Como o rubi é a pedra da manifestação, da concretização, esse anel é poderoso na influência da vibração na pessoa que o usa. Se pretende usar pedra lapidada, use em formato cabo ao chão ou com formas arredondadas, sem ângulos vincados. As formas redondas são energeticamente neutras. Prevalece a energia da matéria. Se lhe fizer sentido, pode utilizar um pêndulo para verificar a energia. Sentado, descalço, segura entre as mãos uma selenite fibrosa. Coloque as mãos em posição de oração, junto ao coração, com a selenite entre as mãos e com as fibras na vertical. Se optar por estar deitado, coloque a selenite na zona entre o estômago e o coração, entre o terceiro e quarto chakras, direcionada para os pés e cabeça. Segurar nas mãos uma hematite. Em qualquer dos casos, não cruze as pernas. Para proteção energética, use no seu lado esquerdo, da cintura para baixo, dentro de uma bolsa de pano branco, as seguintes pedras: turmalina preta, proteção de energia negativa das pessoas, inveja, raiva, pensamentos e emoções negativas. Azeviche, proteção de agressão física, magia negra, fraude, percas de dinheiro. Quartzo rutilado, rutilo preto, castanho ou vermelho. Proteção de energia eletromagnética de equipamentos. Descarrego de energias intrusas. Malaquite, proteção física de acidentes em geral. Coloque uma malaquite na sua viatura com intenção de proteção física a acidentes. Essa pedra servirá somente para isso. Enxofre, em cristal. Afasta a presença de espíritos não elevados.